Estamos ao vivo em mais um devocional diário e hoje, né, eu acho, chega, parei, eu não quero mais falar que vai ser rápido, embora hoje eu preciso que seja rápido. Só teve uma vez que eu disse que ia ser rápido e foi rápido de verdade, né? Porque todas as outras vezes eu falei, eu vou tentar ser rápido, se bem que eu não disse que eu seria, né? Eu acho que eu vou ser mais rápido hoje, que eu vou fazer mais curtinho e quando eu ver, 1 hora de live. Então, hoje a gente tem bastante coisa para fazer, temos visita para receber em casa, então a gente precisa concluir mesmo mais rápido, a gente está bem mais tarde aqui. Então, para isso, vamos começar logo. Hoje a gente vai falar da primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10. Capítulo de número 10. Ontem foi o capítulo 9, conseguimos avançar um pouco, não tudo, né? E foi bem bacana. Agora vamos para o 10 e veremos o que o Senhor nos preparou para essa porção de hoje. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo, Senhor, nessa manhã, pela vida, pela graça da salvação, pelo Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Te agradecemos, ó Deus bendito, por este momento, ó Deus bendito e santo, que estamos aqui reunidos, ainda que conectados, ó Pai, ainda que distantes, mas conectados, ó Deus bendito, não só pela internet, mas pelo Teu Espírito, ó Deus. Obrigado, Senhor, por este momento, Deus, que o Senhor preparou para nós, esse momento que o Senhor tem reservado, Senhor, diariamente, ou quase que diariamente, para, Deus, juntos meditarmos, lermos e meditarmos na Tua Palavra, falarmos contigo. Muito obrigado, Deus bendito, que o Senhor abençoe e derrame graça, vida em abundância sobre todos, ó Deus, aqueles que virem esse vídeo, seja agora ao vivo, seja depois, ó Deus amado, no GTV, no YouTube, ou em qualquer outra mídia, Pai, que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor faça, Deus, prosperar a vida dos Teus filhos, ó Deus, em tudo, Pai, não só financeiramente, mas principalmente espiritualmente, ó Pai amado, relacionalmente, ó Deus bendito, que haja crescimento e desenvolvimento em todas as áreas, ó Pai amado, e que os Teus filhos sejam alcançados, acima de tudo, pela Tua presença, que ela seja contínua, constante, crescente na vida de cada um de nós, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender a porção da palavra que juntos compartilharemos hoje, ó Pai, e que Ele mesmo, ó Deus, venha fazer como sempre faz, aplicando a porção da palavra, ó Deus bendito, à vida e ao caso, ó Deus amado, de cada um, ó Deus, em nome de Jesus, que todos nós venhamos perceber e sentir, ó Deus, o Espírito Santo trazendo a aplicabilidade personalizada para cada um, para que possamos não somente compreender o que está escrito, mas vivenciar, viver, experimentar a Tua palavra. Muito obrigado por tudo. O que eu te peço é agradecer em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E esqueci aqui, deixa eu já de antemão tirar aqui. Vamos ver se volta. Aí, voltou. Às vezes eu esqueço que eu tenho que botar no não perturbe, senão, no modo avião aqui, senão somos interrompidos. Tá, então vamos lá. Exemplos da história de Israel. A gente terminou o capítulo 9, né, e falando sobre os direitos do apóstolo, falando sobre como o apóstolo Paulo encarava o seu ministério e como ele lidava com tudo aquilo que vinha, ó Deus bendito, tudo aquilo que vinha como é que se diz? Tudo que vinha até ele, né? Pensando em termos de ministério, sejam os elogios, sejam as afrontas, sejam as calúnias, ele sempre estava, ele tinha um posicionamento e ele expressa esse posicionamento no capítulo 9, um pouco desse posicionamento no capítulo 9. E agora, no capítulo 10, vamos fazer a leitura. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual.
pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que os pagãos sacrificam. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois, por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ações de graças, porque sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. E aí, no capítulo 11, versículo 1, eu vou ler como uma exceção, eu vou ler porque faz parte do complemento a esse texto. Ele diz, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, ele estava procurando agradar a todos de todas as formas
para ver se ele conseguia salvar alguém. Então, não estou procurando o meu próprio bem, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, me imitem, façam como eu estou fazendo, como eu estou imitando a Cristo. Então, basicamente, ele está dizendo o seguinte: eu estou imitando, Jesus fazia isso, eu estou imitando a Jesus, e vocês devem imitar a mim, né? Nesse ato de imitar Jesus. Então, esse texto é um texto que foi longo, é um texto relativamente longo e extenso em termos de conteúdo também. Vamos ver o que eu consigo abordar. É um texto que eu, se não tivesse na proposta de fazer um capítulo por dia, por devocional, eu ia fazer pelo menos dois. Pelo menos dois. Se por acaso você está vendo esse vídeo no IGTV, porque no YouTube não vai dar tempo, né? E você prefere, deseja que esse capítulo 10 seja exposto amanhã também, num novo episódio da Devocional, aí você comenta aqui para mim que você quer isso até o final do dia. Porque aí, se tiver pelo menos uma manifestação, além da minha, já é concordância. E aí amanhã eu volto nesse texto. Se não, a gente amanhã segue o fluxo, toca o barco e vamos nessa. A gente vai no capítulo 11. Bem, estamos acabando 1 Coríntios, estamos acabando. E aí vamos ao comentário, né? Porque o nosso tempo é escasso e eu não quero demorar. Ele começa dizendo, porque eu não quero, irmãos. E é interessante que quando ele começa o capítulo 10, ele começa com uma conexão. Ele começa com um porquê. Essa conexão está fazendo referência ao que ele escreveu antes. Lembrando que a gente está lendo uma carta, que está dividida em capítulos e versículos, mas é uma carta corrida, né? Texto corrido. Há mudança de assunto, mas eles são todos do mesmo texto e muitos são interligados, né? E aí ele estava falando antes disso sobre... primeiro ele fala sobre os direitos dele, depois ele fala sobre como ele se porta diante dos direitos dele, e por último ele dá o exemplo de como ele, como cristão, e todos deveriam ser assim, deixa só eu olhar aqui, isso, como ele, como cristão, e como deveria ser todos assim, conduz a sua caminhada cristã, o seu chamado, a sua comissão. E ele termina dizendo, eu subjugo o meu próprio corpo à vontade de Cristo. Eu estou traduzindo em outra linguagem, né? Até somando com outros pontos da palavra que ele fala também. Então eu subjugo o meu próprio corpo à vontade de Cristo, para que, pregando aos outros, eu não acabe sendo condenado por aquilo que eu estou pregando, né? Ou seja, eu prego, as pessoas são salvas por aquilo que eu, né, pelo Senhor Jesus Cristo, através da ministração da palavra que Ele me usou para fazer, mas eu não vigiei, então eu acabei não sendo salvo. É isso que ele está tentando evitar. E aí ele conclui dizendo assim, porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e passaram pelo mar. Então, o que ele está dizendo? Ele termina dizendo para que, depois de eu ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser condenado. Então, eu não quero pregar e depois ser condenado. Então, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que vigiar para que eu esteja aplicando, vivendo, experimentando, cumprindo a palavra de Deus e tendo um relacionamento com Deus. É isso que ele está dizendo. Eu tenho que vigiar a minha própria vida, não só pregar e falar da vida dos outros. E assim, isso era um pouco do que estava acontecendo até na igreja, né? O apóstolo Paulo, né, ele vai tratando as coisas de maneira específica e também de maneira ampla, de maneira, né, para quem entende de linguagem, aí, de maneira ericksoniana também. Então, o que o apóstolo Paulo está falando no capítulo 10?
ele está explicando, né, esse início do capítulo 10, ele está explicando o capítulo 27 do capítulo 9, o versículo 27 do capítulo 9, onde ele fala que ele fazia isso e nós deveríamos fazer também, é ter cuidado com a nossa própria vida e não simplesmente sair pregando a mensagem para que os outros se convertam e seguindo a nossa vida de qualquer jeito. Não, a gente deve ter cuidado com a nossa própria vida para que a gente não perca a salvação. E aí ele diz exatamente isso, porque vocês não podem ignorar, ele diz, eu não quero que vocês ignorem, que os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, todos os nossos antepassados. Ele era judeu, e como judeu ele era descendente daquele povo que saiu do deserto. O povo que saiu do deserto, saiu do Egito, saiu do Egito, e indo em direção à terra prometida, a Canaã. E aí, só que no meio desse percurso existia o deserto. E o deserto foi a prova de fogo, para alguns literalmente, a prova de fogo para aquele povo demonstrar que queria, desejava viver um relacionamento com Deus. Então, e aí o que ele está dizendo é, todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e passaram pelo mar. Ou seja, aquele povo, com mais de 1 milhão de pessoas, passou pelo mar Vermelho. Andaram sob a nuvem, viveram os milagres de Deus. E aí o que aconteceu? Aquele povo, assim como o apóstolo Paulo está se identificando com aquele povo, está identificando até a própria igreja com aquele povo, né, de maneira indireta, ele está dizendo, da mesma forma que aquele povo vivenciou milagres, vivenciou o mover de Deus, vivenciou a palavra de Deus, vivenciou no sentido de viu, né, a manifestação da palavra de Deus, as leis sendo escritas, e aquele povo experimentou o poder de Deus de maneira poderosíssima, grandiosíssima. Nós estamos fazendo isso hoje. Ele diz, eu não quero que vocês ignorem o seguinte, todos eles passaram pelo mar, todos eles estiveram sob a nuvem. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam a mesma bebida espiritual. Então, eles todos comeram o maná, que era o alimento que Deus enviava do céu, provia do céu todos os dias da sua vida. E todos eles viram os milagres e todos eles bebiam da rocha, da água espiritual, que era a rocha que Moisés bateu e saiu água para eles. Então, todos eles experimentavam isso. E aí diz, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Então, vamos lá, eu já falei sobre isso aqui. Não adianta eu achar que eu vou me relacionar com Deus dentro dos meus parâmetros. Foi o que esse povo de Israel fez. Então, Deus, ele tem os seus critérios, tem os seus parâmetros, tem para um relacionamento, ele sabe, ele definiu limites claros para quem deseja se relacionar com ele, assim como você também, se não definiu, deveria ter definido limites claros para as pessoas que vão se relacionar com você. Né? Porque tem gente que não tem limite, tem gente que não aprendeu a dizer não sabe impor limite, aí as pessoas usam e abusam e invadem os seus limites pessoais e eles não demarcam esses limites e as pessoas vão avançando e fazendo realmente uma série de abusos sobre a vida deles. Agora, o fato é que todos nós deveríamos impor os limites. Ninguém, por exemplo, pode chegar na minha casa e querer fazer o que quiser, do jeito que quiser e sem respeitar os limites impostos aqui em casa. Né? Da mesma maneira, ninguém vai chegar diante de mim ou de você e do nada tá conversando numa boa e dar um tapa na nossa cara, né? No nosso rosto. Não faz o menor sentido. Né? Isso é uma violação dos limites estabelecidos. Isso é até um limite cultural. Né? Então, existem limites para os relacionamentos. Né? E Deus estabeleceu os dele. E aí o que ele está dizendo é o seguinte, Deus tirou todo mundo do Egito.
Deus conduziu aquele povo pelo deserto, fazendo milagres, só que teve uma grande parte, ele diz assim, ó, a maioria deles, exceto por Josué e Caleb, o restante, mais de 1 milhão de pessoas, o restante morreu no deserto. Morreu no deserto e morreu porque Deus não se agradou deles. Por quê? Eles não estavam simplesmente sendo tirados do Egito para deixar de ser escravo e ir para uma terra prometida onde eles iam ter vida boa, abundância e coisa. Não era só isso, isso era parte do projeto. Mas o projeto original era Deus dizendo, eu estou resgatando o meu filho do Egito. Essa era a condição, era de fato isso que Deus estava fazendo, resgatando seu filho, Israel, do Egito. Só que quando ele usa essa metáfora de filho, ele está dizendo que ele estava resgatando do Egito um povo para ter um relacionamento paterno com ele, né? Então ele estava resgatando um povo que era para se relacionar com ele, era a família dele na terra. Era um povo que Deus, como é que eu posso dizer? Era um povo onde Deus estava trazendo para si, para viver um relacionamento com ele. Um povo que era filho de verdade. Quando essas pessoas decidem viver a própria vida sem se importar com o Senhor e com o que Ele acha, com o que o agrada ou desagrada, eles estão assumindo a postura de que não são filhos de Deus. E se eles não são filhos, eles não estão incluídos no meio daqueles que estão sendo resgatados. Então não verão a terra prometida, e não viram. E é exatamente o que ele está falando aqui e trazendo para o nosso contexto, aplicando. E ele diz no versículo 6, essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos as coisas mais como eles fizeram. Então, ele está dizendo que aquele povo, aconteceu o que aconteceu com eles, e está registrado na Bíblia, porque poderia não ter sido escrito, poderia ter acontecido, porque eles tomaram essa escolha, mas Deus registrou, Deus escolheu registrar essa parte da derrota do povo de Deus. Por quê? Porque era para que servisse como exemplo para nós, para que nós não cometêssemos os mesmos erros. E aí, ele diz assim, não cobicemos as coisas mais, e aí ele vai dizendo que coisas mais são essas. Então, eu vou enumerar elas, versículo a versículo. Primeiro ele fala da idolatria, tá? Depois ele fala da imoralidade, depois ele fala de colocar o Senhor à prova, ou seja, duvidar do Senhor e questionar o Senhor e exigir do Senhor alguma coisa. E por último, ele fala sobre a murmuração, aqueles que se queixaram, reclamaram do Senhor. Idolatria, imoralidade, dúvida e desafio ao Senhor, reclamação. 4 coisas terríveis e abomináveis que fizeram aquele povo se afastar completamente de Deus e encontraram para si mesmos a destruição. Tá? Eles esqueceram que eles só tinham saído do Egito, da vida de escravo, porque Deus os resgatou com poder. Deus, com grande poder, operando aqueles milagres, Deus resgatou eles do Egito. Eles esqueceram disso e quiseram viver como quiseram. Então, no versículo 7 ele fala, não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se sentou para comer e beber e levantou-se para entregar a farra. A idolatria é uma das coisas mais abomináveis ao Senhor, porque a idolatria, eu coloco outro no lugar dele. Quando eu estou
Quando alguém, eu não, quando alguém está praticando idolatria, ela está dizendo, você é Deus, para aquela coisa que está idolatrando. E quando eu digo aquela coisa, porque não necessariamente a idolatria vai ser um ídolo, praticada por um ídolo. Você pode idolatrar uma pessoa viva. Tem gente que faz dos seus filhos deuses, idolatra os seus filhos. Eles estão acima de Deus até. Tem gente que faz isso com o marido, tem gente que faz isso com a esposa, tem gente que faz isso com o pai, com a mãe, tem gente que faz isso com coisas, com dinheiro, com trabalho, com celular, né? Tem gente que faz isso com relacionamentos, com habilidades, com a inteligência, com a ciência. Tem gente que faz de muitas coisas ídolos. E aí ele diz, não sejam idólatras. Depois ele diz, não pratiquem imoralidade. E como algum deles fizeram, e num dia só morreram 23 mil. Imoralidade. Imoralidade. A gente já falou muito sobre moralidade aqui nos primeiros capítulos, né? E ele está falando ainda com aquele povo lá de Coríntios. E lembrem-se, a imoralidade é algo que Deus também se desagrada. Tem a sua vida e o seu corpo santos para o Senhor. Ah, mas santificação é tão difícil. É um processo. É interessante que Deus ele nunca exige, Deus ele não exige de nós, quando você vai ver as recomendações do Novo Testamento, ele não exige de nós santidade. Ele não exige de nós santidade. Porque santidade é um estado. Santidade é uma coisa que, na verdade, só Deus tem. Deus e os anjos, né? Só eles têm. Deus e os seres celestes. Eles têm santidade. Por quê? Porque eles já alcançaram essa santidade. Deus sempre foi, obviamente, né? E os seres celestes, eles foram criados em santidade e preservaram a sua santidade. Ou seja, eles são completamente separados do pecado, do mal para Deus. E nós? Deus ele não exige santidade, mas ele exige santificação. Santidade é um estado final do processo. A gente vai alcançar um dia, se perseverarmos. Agora, santificação é um processo. Isso Deus exige de nós. Que nós continuemos a nos limpar. A Bíblia fala no livro de Apocalipse que é aquele que está limpo, que limpe-se mais ainda. Santificação. Tá? Então, esse é o contexto. Então, imoralidade, não se entregue à imoralidade, não pratique a imoralidade. Busque no Senhor uma vida de pureza, no corpo físico, né? E na mente também. Busque no Senhor, porque existem coisas que Deus só faz na nossa vida, só opera quando nós abandonamos por completo a imoralidade e passamos a viver uma vida de santificação. O povo de Israel experimentou isso, por exemplo, antes de entrar nos arredores de Jericó. Deus virou para Josué e falou, fale ao povo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. Existem certos tipos de ação sobrenatural que Deus só vai operar se a pessoa ou o grupo de pessoas, igreja, estiver buscando em santificação, buscando a santificação, clamando. Por isso que Jesus diz, provavelmente é por isso que Jesus diz, também, né, esse deve ser um dos motivos, Jesus fala que existe certa casta de demônios que só saem com jejum e oração, que são dois instrumentos de Deus que foram colocados à nossa disposição para trilhar o caminho da santificação, jejum e oração. Então, imoralidade. Depois ele fala sobre pôr o Senhor à prova. Não devemos pôr o Senhor à prova.
Como aconteceu, não só uma, mas várias vezes, né? Mas nesse caso, serpentes ardentes vieram e acabaram com a vida daqueles que colocaram o Senhor à prova. Tem muita gente que fica desafiando Deus. Senhor, se não fizer isso na minha vida, eu não faço mais nada, eu vou embora. É porque Deus é Deus, né? Porque se fosse eu ou algumas pessoas, ou talvez até você, e viesse alguém fazendo esse tipo de coisa, porque você não me der, eu vou embora. Então vai. Não é? Vai embora? Então vai, ué. Vai embora, já vai tarde. Faria, né? Ainda bem que eu não sou Deus. Filipe, pastor Filipe, que coisa, você nem parece ser assim. Mas tem coisa que extrapola os limites. Então tem hora que tem que dar vontade de falar mesmo. Vai. A gente não fala, né? Mas dá, que dá vontade, dá. Que dá vontade, dá. Né? De vez em quando a gente até fala, mas cara, assim, pensa, você não. A pessoa tá na presença de Deus, está recebendo as bênçãos de Deus, está vivenciando o milagre do Senhor e vai querer ficar tentando colocar Deus na parede, tentando exigir coisas de Deus, tentando dizer que Deus pode ou que não pode. Se o Senhor é Deus mesmo, faz isso. Usando a velha expressão a velha expressão, eu não sei se é só aqui no Rio, né, que usa, né, mas aquela expressão antiga que diz assim, vá te catar. Assim, né? Vai te catar, pelo amor de Deus, vai plantar batata no deserto, pô. Que ideia! Querer exigir alguma coisa de Deus. A palavra de Deus é muito clara. Jó, né? O livro de Jó está escrito isso, o apóstolo Paulo repete depois. Deus dizendo para Jó, quem primeiro me deu alguma coisa para que eu tenha que retribuir? Deus é Deus. Deus é Deus, ele não tem que dar nada para ninguém, não. Ele dá porque ele quer, porque ele ama, porque ele deseja abençoar, ele tem prazer em abençoar, mas ele não precisa dar nada para ninguém. Você não temos que exigir nada de Deus. Tem gente que faz umas orações que dá vontade de falar assim, filho, fica quieto, cala a boca, vai ficar melhor se você ficar quietinho. Faz isso não. Ora assim não, você está trazendo condenação para a sua vida. Querendo colocar Deus na parede. E Deus, como entende o coração do homem, às vezes ele enxerga além das palavras, né? E aí ele vê, sei lá, às vezes a pessoa fala isso porque está movida a um desespero, né? Porque não sabe mais o que falar, o que fazer. E Deus entende isso. Por exemplo, Jeremias. Jeremias, ele é um exemplo de um cara que... um camarada que rasgava o verbo na hora de falar mesmo, de orar, de pedir ao Senhor. Jeremias, ele não media as palavras na hora de falar com o Senhor, não. Mas ele tinha um coração puro, ele falava do jeito que falava, porque falava de coração, ele amava o povo, amava Deus, e ele falava mesmo, ele dizia, Senhor, até quando? Eu não entendo essas coisas, está tudo acabando, você vai deixar a gente abandonado aqui mesmo e tal. Não termina nunca essa coisa, eu tenho que ficar sofrendo isso, os meus inimigos, não sei o quê. E ele rasgava o verbo. Mas Deus conseguia olhar o coração de Jeremias e via que as intenções do coração de Jeremias eram boas. Só que tem gente que não está fazendo assim. Está com o coração, com intenção ruim, igual aquele povo lá no deserto. Cuidado para não ficar pelo caminho. Você pode estar desagradando o Senhor. Lembre que o seu alvo, o seu foco principal é agradar o Senhor, é ter um relacionamento com Ele. Tá? Se você está querendo só ser agradado, então... se você está querendo só ser agradado, vai fazer um spa day. Né? Faz um spa day, aí você vai ficar completamente agradável. E talvez em algumas situações até nem fique não, né? Porque, vai lá, vai pro spa, fica um dia no spa, fica uma semana no spa, fica lá massagem, sauna e um monte de coisa ali, você vai ficar bem agradado, teoricamente. Teoricamente você vai ficar bem agradado. Agora, se você quer um relacionamento com Deus, não é sobre você ser agradado não, filhona. Querido e querida, não é sobre você ser agradado. Se você quer um relacionamento com Deus, é sobre agradá-lo. É sobre agradá-lo.
Porque ele faz de tudo para agradar a gente. Ele deu o filho dele, para ter um relacionamento conosco. Ele já deu a maior prova de amor possível e imaginável. Na verdade, era inimaginável o que ele ia fazer, ele fez. Então, pelo amor de Deus, para de ficar tentando ser agradado. Você tem que agradar a Deus, porque ele já faz muita coisa para te agradar. E ele vai querer te agradar, ele vai continuar te agradando, ele vai te abençoar. Só que é o seguinte, você é igual aquele filho pequeno, aquele bebezinho que começou a engatinhar e está tentando enfiar o dedo na tomada, sabe? O tempo inteiro, botar o dedo na tomada, dedo na tomada, dedo na tomada, e o pai está dizendo, não, vai para o outro lado, tira, sai, não sei o quê, puxa, tira, bota para longe. E você está reclamando, está chorando, está gritando, está dizendo, eu quero botar o dedinho no buraquinho que eu achei legal, interessante, eu quero tirar ali, tá? Deus está tentando livrar a sua vida da morte. Deus está tentando te conduzir pelo caminho que Ele planejou, que Ele estabeleceu, que Ele sabe que é o melhor para você. E você está insistindo em colocar o dedo na tomada. Para com isso. Se Deus está dizendo que não, se Deus está dizendo vai por ali, vai por lá, sai daí, para, segue, avança. Faz o que Deus está mandando. Faz o que Deus está dizendo. Obedeça ao Senhor, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E obedecendo, você vai com certeza estar trilhando o melhor caminho para você, com os maiores resultados, as maiores bênçãos. Vai ser o melhor caminho. Deus sabe de tudo, Ele sabe todos os caminhos que poderia, e Ele escolheu o melhor para você. Escolheu o melhor para você. Então, é melhor seguir a orientação e até mesmo a ordem de alguém que sabe de tudo, presente, passado e futuro, ou seguindo a sua própria opinião, que não sabe nem o que vai acontecer daqui a um segundo. Agora saiu. Você não sabia o que eu ia fazer. Nem eu sabia que eu ia instalar o dedo. Você não tem como controlar. Não tem como controlar o futuro, então você não sabe de nada. Eu não sei de nada. Então obedeça a Deus. Simplesmente obedeça. Faça o que tem que ser feito. Porque você vai assim estar declarando com suas palavras, ações, decisões, emoções, que você está escolhendo o melhor caminho. Beleza? Eu não sei quantos de vocês já viram os filmes da Marvel e Vingadores, né, e tal, não sei o quê. E é interessante que você não fala, não, já não assisto faz um tempo esses filmes, mas eu lembro de ter assistido não vai rolar spoiler. É um certo nível de spoiler, tá, pra quem gosta. Assistido o filme dos Vingadores e tem um personagem, que é um personagem lá místico e tal, não sei o quê, mas ele apresenta uma habilidade que é uma habilidade ele faz, né, uma coisa que é curiosamente muito similar ao que seria o que Deus faz o tempo inteiro. Ele usa com muito esforço uma habilidade uma vez, que Deus faz isso todo dia. Na verdade ele já fez na eternidade e está agora só gerenciando, né? Que ele usa, né? O nome do personagem é Doutor Estranho, Strange, né? É o nome dele. É o sobrenome dele, na verdade. E aí ele usa um artefato místico lá para poder olhar para o futuro. E aí ele olha para o futuro e olha todas as possibilidades de futuro possíveis. Ele olha todas as possibilidades de futuro possíveis. Cada uma dessas possibilidades, ele enxerga um caminho, uma linha de ações, de coisas que aconteceriam para chegar a um determinado futuro. E aí ele diz que no meio de todas as possibilidades, ele só conseguiu ver uma possibilidade de vitória. Uma. Depois você procura na internet, você vai ver quantas milhares, não sei se chega a milhões, não lembro, de possibilidades que ele vê, mas só uma conduzia à vitória sobre o inimigo deles. E aí ele toma a decisão de, num determinado momento, exatamente no momento que ele viu, fazer algo
que desencadearia o processo para que esse caminho fosse, que acontecesse. Entendeu? E no fim das contas eles vencem, obviamente. Não é do jeito que eles gostariam de vencer, tem muitas perdas e tudo mais, mas eles vencem. O fato é que eles vencem. Bom, se você curte filmes de super-heróis, você provavelmente, isso não é um spoiler para você, né? Porque você provavelmente já sabe que eles vencem. Mas tem algumas perdas, então não foi um spoiler completo, né? Então vale a pena. Na verdade, o mais interessante não é o que vai acontecer, é o como acontece, né? A gente sabe disso das histórias. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus, ele faz isso o tempo inteiro quando ele olha para cada uma das suas criações, né? E cada um das pessoas que ele criou e que ele permitiu estar aqui na Terra. Quando ele olha para a vida de cada ser humano, ele já escreveu um plano, que é como se fosse essa linha de acontecimentos que o Dr. Strange lá viu acontecendo. Tá? E ele sabe exatamente o que deveria ser feito para que cada coisa saia do jeito que deveria sair e aconteça do jeito que deveria acontecer, para que a pessoa tenha o maior e o melhor benefício de todos. Deus sabe qual é o único caminho de execução perfeita. Só que, diferente do filme, da ficção, não é simplesmente chegar a Deus chegar e falar assim, não, eu vou fazer isso nesse ponto, agora vai desenrolar e agora vai chegar. Não, Deus ele ainda faz umas intervenções. No meio do caminho ele diz assim, filho, faz isso. Filha, faz aquilo. Filha, não faça isso. Filho, se desvia, para. Ele vai dando orientações que, de um lado, nos treinam a confiar, depender dele, e do outro lado, nos coloca nos trilhos do caminho perfeito. Deus ele ainda consegue? Claro, Deus é soberano. Deus ele sabe nos reconduzir para o caminho, mas se a gente obedecesse, seria o caminho perfeito, com o mínimo de dor e sofrimento para a gente. Mas Deus ele não sabe de tudo? Sabe. E é por isso que eu estou falando. Então, é mais ou menos isso que acontece. Então obedeça, simplesmente obedeça. Porque assim você vai verdadeiramente experimentar o melhor de Deus. Para de querer ser agradado, agrade e você será agradado. Agrade a Deus e você será agradado, de uma maneira que você jamais experimentou. E por último ele disse, não se queixem, não reclamem. Eu tô num desafio. Reclamação, eu sempre brinquei dizendo que reclamação era esporte nacional, né? Porque todo mundo pratica, ou quase todo mundo pratica aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, sei lá. Mas eu vejo, todo mundo reclama. Virou até piada. Eu lembro que antigamente tinha um grupo de amigos que a gente fazia piada com a reclamação. A gente ficava reclamando em forma de piada, todo mundo começava a rir, e aí começava a zoar um ou outro dizendo que era reclamão e tal, que só reclama. E virou piada. Só que reclamação é uma parada destrutiva, muito destrutiva. Reclamação é uma coisa que mina as nossas forças, que destrói planos, que coloca em dúvida aquilo que está sendo planejado. E quando a reclamação contra Deus é pior ainda, porque você está reclamando, está duvidando, está murmurando, está se levantando, porque a reclamação é uma forma de você se levantar contra Deus. Então, abandona isso. E eu estou num processo de eliminar a reclamação da minha vida, né? Fazendo aí um trabalho para realmente fazer um detox de reclamação e gente... É um desafio. Eu desafio você, se você por acaso identifica a si mesmo como alguém que reclama, a fazer um desafio de 7 dias pelo menos. 7 dias sem reclamar. De nada, nem de ninguém, nem de si mesmo. Nada. Só que você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que colocar pelo menos uma pessoa de olheiro.
para essa pessoa ficar te monitorando e perceber quando você está reclamando. Porque no início, às vezes a gente está reclamando e não está vendo, não está percebendo que é reclamação. Vai dizer, não, eu só estou avaliando os fatos. Não, eu usava muito essa, gente. Usava muito essa. Não, eu só estou constatando os fatos que existem. Aconteceu assim, não, eu estou reclamando mesmo, só estou dando outro nome bonitinho. Tá, então, tire isso da sua vida. Porque a reclamação que ele fala aqui, obviamente, é uma reclamação contra o Senhor. É uma queixa contra o Senhor e contra o que o Senhor está fazendo. Isso é terrível e pode levar à separação completa de Deus. Mas eu estou indo além e estou dizendo, se você tiver como tirar a reclamação de vez da sua vida, você vai, além de não cair nesse erro, você ainda vai poder desfrutar daquilo que de melhor Deus tem. Né? Então, tira essa reclamação. A reclamação é um câncer. É gangrena, na verdade é gangrena. Vai gangrenando a gente assim, vai destruindo o nosso maior potencial. Amém. E essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então, se você acha que você está bem, que você está de pé, que você está firme no Senhor, que você está inabalável, vigia. Porque todos nós, se não vigiarmos, poderíamos cair. Se não houver vigilância, não tem ninguém que é inerte ao pecado, que como é que se diz? Gente, imune. Não tem ninguém que é imune ao pecado. Só Jesus. Tá? Ninguém é imune. E os que morreram também, né? Não pode mais pecar. Você está vivo? Você não é imune ao pecado. Você pode acabar, se não vigiar, pode acabar cometendo o pior dos pecados. Então vigia. Se você está em pé, vigia para você não cair. Se cuida. Tome cuidado. Tenha cuidado. E são duas coisas diferentes, tomar cuidado e ter cuidado, tá? Eu já falei isso em outra live, não vou falar agora. Então, cuide-se para que você não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então Deus, Ele, em primeiro lugar, está dizendo, vocês não foram tentados acima da sua capacidade humana. Se vocês estão sendo tentados, se vocês estão passando por uma prova ou por uma tentação, vocês não estão indo não é uma tentação insuportável, uma tentação impossível de se suportar. Não existe isso. A tentação ela vem na medida em que nós podemos suportar. Assim, a palavra de Deus até mostra o apóstolo Paulo dizendo que eles passaram por provações tão difíceis, mas tão difíceis que eles quase desesperaram da própria vida, ou seja, quase perderam as esperanças de que continuariam vivos. Mas ainda assim, não foi além das capacidades deles. Então, Deus é fiel. Por mais que seja uma coisa difícil, praticamente impossível, Deus envia o escape, o livramento na hora que você mais precisar. A tentação vem, ela virá, o inimigo está aí para fazer o que for, né, possível para levar a gente para longe de Deus. A nossa carne está aqui, nossos inimigos, na verdade são 3, eu já falei no post aqui, nós temos 3 inimigos. O primeiro e mais poderoso de todos, sem o qual nenhum dos outros 2 teria ação e eficácia sobre nós. O pecado está em nós, a natureza pecaminosa e corrompida, o desejo cobiçoso pelas coisas que nos afastam de Deus. Esse é o primeiro inimigo, o mais mortal de todos. O segundo inimigo é o mundo. O mundo. E esse inimigo, sem esse inimigo, esse daqui não teria eficácia nenhuma. Mas esse inimigo é fundamental para a ação do terceiro inimigo. Sem esse inimigo, com esse inimigo e sem esse inimigo, ainda assim seria praticamente impossível para o terceiro inimigo afetar a gente. É o mundo, ou seja, é o sistema mundano e pecaminoso, é o que está no nosso entorno.
O mundo é o que está no nosso entorno, é a vitrine, através do qual a gente observa objetos de desejo, coisas as quais nos atraem. Tá? Então, o que desperta esse desejo é o que vemos no mundo. E em terceiro lugar temos o diabo e os seus anjos, os seus demônios. Então, o diabo e os demônios que com ele trabalham são os terceiros, né? É o terceiro inimigo contra quem temos que lutar, é o exército dele, vamos dizer assim. Que estão, aí sim, eles usam as estratégias, a Bíblia apresenta o diabo como tentador, né? Então ele usa as estratégias que ele possui, que são infinitas, embora a base seja sempre a mesma, porque ele está falando com a gente, e a gente não muda muito, o ser humano é praticamente tudo igual em termos de estruturais, né? Então, de funcionamento, e ele entende da gente, não tem nenhum psicólogo, nenhum neurocientista, nenhum médico, nenhum sociólogo, nenhum antropólogo que entende do ser humano mais do que o diabo. Não tem. Porque ele está aqui, ó, há muito tempo, antes de Adão e Eva ser criado, e ele tem observado de perto a vida do ser humano e ele sabe como a gente funciona. E ele enxerga a gente de um jeito que nem a tomografia e a ressonância magnética e quer que seja o aparato tecnológico mais avançado do mundo consegue enxergar. Ele consegue enxergar, consegue. Então, por exemplo, hoje em dia, só para você ter uma ideia, tá? Hoje em dia já tem gente criando máquina para ler pensamento, não sei se você sabe. E o negócio funciona com certo nível de precisão, não é 100% não, mas funciona com certo nível de precisão, a ponto de conseguir captar tendências de pensamento, a ponto de conseguir ouvir os nossos pensamentos que não são pronunciados, mas são articulados, por assim dizer, pelo nosso sistema de fala. E essas máquinas já conseguem se comunicar com a gente, já consegue ouvir nossos pensamentos, já ler nossos pensamentos de certa maneira. Aí eu te pergunto, se uma máquina consegue fazer isso, tu acha que o diabo não consegue? Ele talvez não consiga como Deus. Eu acredito que ele não consegue como Deus, ver no profundo, no oculto, com o máximo de detalhes, mas ele consegue certo nível de informação. Se a gente que é treinado no desenvolvimento humano, a gente consegue ler as pessoas em termos de comunicação não verbal, de olhar para a expressão de uma pessoa e saber identificar certas mensagens e comunicações a respeito de como ela está se portando e pensando na vida, né, sobre alguma coisa em específico, quem dirá o diabo? Então, assim, ele usa todas as estratégias dele, conhecimento, para levar o ser humano a pecar. Como? Ele usa a vitrine, que é o mundo, o sistema mundano. Ele pega tudo que está no mundo, que ele sabe que de alguma maneira desperta em nós desejo. E aí ele cria armadilhas com aquilo que está no mundo para despertar o desejo em nós e nos levar a pecar. Esses três inimigos trabalham em conjunto. Para quê? Para nos derrubar da presença de Deus e nos levar a ficar distantes do Senhor, desejando mais agradar a nós mesmos do que agradar ao Senhor. Então Deus, ele dá o escape, ele dá o livramento, desde que permaneçamos firmes e fiéis a Ele. Amém? E gente, vou ter que parar por aqui, não dá para ir adiante. E essa segunda parte do capítulo 10 é uma parte muito importante. Na verdade, são duas partes que ficaram faltando. Eu acho que eu vou ter que escrever, talvez não como devocional, mas acho que eu vou ter que falar sobre isso num vídeo à parte. Porque aqui ele continua. Primeiro ele fala de novo sobre a idolatria, e aí especificamente sobre festas idólatras, festas pagãs, onde era praticada a idolatria, e sobre os alimentos, né, sacrificados aos ídolos, ele fala de novo, e depois ele fala sobre a liberdade. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele, no primeiro livro, nessa primeira carta de Coríntios que a gente está lendo, está meditando aqui nessas devocionais, ele cita duas vezes
a expressão tudo me é permitido, né? Ou tudo nos é lícito. Tudo me é lícito. Porque era uma expressão corriqueira para aquelas pessoas, né? Nós somos livres. Nada nos é impedido, tudo nos é lícito, tudo nos é permitido. E aí ele completa dizendo, mas nem tudo convém. E aí, tudo pode até ser permitido porque a gente é livre em Cristo. Aí ele fala duas vezes. Na primeira vez ele fala, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. E depois, agora, no capítulo 10, você vai ver lá no versículo 23, ele fala, mas nem tudo edifica. Então, se algo que me é permitido me domina ou não edifica, nem a mim mesmo, nem ao outro, eu não faço. Eu não faço. Então, ele, na segunda parte desse capítulo 10 de Coríntios, ele fala sobre as festas idólatras e fala também sobre a ceia do Senhor, um pouco sobre a ceia. No capítulo 11 ele vai falar mais sobre a ceia. E aí ele fala, por exemplo, de uma forma bem radical, que aqueles que oferecem sacrifícios idólatras, na verdade, ele diz, o ídolo nada é, o sacrifício nada é, mas o que eles estão fazendo é oferecer sacrifício aos demônios. Se você é um corpo com Cristo, como é que você vai participar da mesa do Senhor e também da mesa dos demônios? Então ele rasga o verbo aqui e ele começa a dizer, olha, os ídolos são demônios, ídolos pagãos são demônios. Se você não está oferecendo para Deus, você está oferecendo para os demônios, é o que ele está dizendo. Daqui dá muita margem para a gente aprofundar muito mais isso e entrar nos detalhes do texto, mas eu não tenho mais tempo. E depois ele vai falando sobre essa liberdade, volta de novo no texto da liberdade da consciência. A gente pode ir no mercado comprar de tudo, é o que ele está dizendo, né? Comprar de tudo, a gente pode ser convidado por alguém que é pagão, que é idólatra, que é ir na casa da pessoa e comer de tudo que está lá, sem problema nenhum, sem problema de consciência, a gente pode comer e tal, porque do Senhor é a terra, é a sua plenitude, a gente ora, agradece, Deus abençoa e dá tudo certo. Agora, se alguém chegar e falar assim, isso foi sacrificado aos ídolos, não coma. Por quê? Porque se comer vai fazer mal? Não. É óbvio que você pega o versículo, né, essa segunda parte que fala sobre a idolatria, sobre os demônios e tudo mais, ele vai dizer que quem faz isso deliberadamente, tipo a pessoa que chega lá, vai até um sacrifício, eu vou aqui participar dessa comida que foi sacrificada aos ídolos. Essa pessoa, fazendo isso de maneira intencional, ela está reverenciando ao ídolo e blá 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 blá, sei lá como é que você vai chamar o nome, mas no fim das contas o que ela está fazendo é participando da mesa desses demônios que são representados por esses ídolos. Então ela acaba se contaminando com isso, e aí depois vai participar da ceia, vai estar contaminando o momento de adoração. Então esse é o caso da pessoa que vai intencionalmente participar. Agora, tem o caso de você estar ali, e aí você sabe que não é nada. Você poderia chegar e comer, eu falei aqui sobre o doce de São Cosme e Damião, né? Doce de Cosme e Damião. Pode chegar lá e pegar o doce e comer, vai não fazer nada, a não ser que tenha veneno no doce, vai fazer nada comigo. Agora, aí ele vem dizendo, se alguém vem para mim e fala que aquilo dali foi oferecido, ou se alguém está vendo, eu não como. É melhor não comer. E aí ele diz, por causa da consciência, não minha, mas do outro que falou. Por quê? Porque o outro está falando aquilo, ele tem um entendimento, e na cabeça dele, se eu participar sabendo que aquilo foi sacrificado aos ídolos, eu estou participando porque eu quero participar da mesa dos ídolos, ou dos demônios, o que quer que seja. Né? Então, ele pode acabar sendo levado a pensar que, beleza, tá normal, tá de boas. Como diz, a expressão tá tranquilo, tudo, né? Maré mansa e tal, não sei o que, a gente pode participar. Não, essa pessoa vai acabar entrando em condenação, porque ela vai acabar participando dessa mesa de maneira intencional e vai se contaminar diante do Senhor. E vai cair no erro da idolatria, ele vai achar que idolatria é normal. Então, por causa da consciência do outro. E ele diz, olha,
Por que minha liberdade? Pois porque minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros. Tem gente que pergunta, eu vou ficar tendo minha liberdade cerceada por causa da consciência dos outros, eu tenho consciência de que não tem nada a ver, eu não vou comer mesmo e tal, não sei o quê, eu tenho consciência disso. Gente, é pela consciência dos outros. E olha, eu vou te falar uma coisa, eu já participei de algumas conversas a respeito disso. Se a gente pegar o capítulo anterior, é o 9, ele começa, o 8, ele começa dizendo: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Até falar sobre isso está errado. Você chegar e dizer, para entrar num debate com alguém dizendo se pode ou se não pode comer certo tipo de coisa, está errado, porque a pessoa que está dizendo que não pode, provavelmente ela ainda não entende, não chegou no nível de entendimento e de maturidade para saber que aquilo não é nada, que é só comida. Ou seja, ela ainda está trilhando o caminho de amadurecimento na fé. Só o fato de eu, que tenho um nível de conhecimento do Senhor, e de relacionamento, de entendimento a respeito dessas coisas, começar a debater essa questão, eu já posso estar levando condenação para a pessoa. Então, o conhecimento traz orgulho, me faz exaltar, me soberbecer, isso e aquilo, mas é o amor que edifica. Então, tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Não adianta eu ficar querendo provar que eu estou certo e tal. Eu estou matando meu irmão e eu nem sei. Então nem entra nesse tipo de discussão. A pessoa fala, mas não pode. Realmente, é melhor não comer mesmo não. E tal. Eu tenho um certo entendimento a respeito disso, mas tá tranquilo. Não coma, você faz bem. Vai acrescentar em que comer ou deixar de comer, gente? Tanta coisa boa para se comer por aí. E aí ele termina o versículo 31 dizendo: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse é o seu crivo, é o seu parâmetro, o seu critério, a sua regra. Se não for para a glória de Deus, não faça. E não se torne motivo de tropeço para ninguém, nem judeu, nem grego, nem a igreja de Deus, ou seja, nem quem está fora, nem quem está dentro. Tá? E aí ele termina falando de uma coisa que é até um contraponto, um contrassenso com a nossa realidade. Ele diz assim: também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque eu não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Perceba. E ele ainda diz no final: me imitem, façam como eu estou fazendo, igual Cristo fez. Gente, eu vou te falar, hoje em dia, eu vou dizer o seguinte, eu sou do campo, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu trabalho profissionalmente como profissional de desenvolvimento humano, né? Dou suporte terapêutico, ou de coaching, de treinamento para as pessoas e tudo mais. Então eu entendo algumas coisas a respeito da mente humana. Algumas coisas, tem muita coisa que eu não entendo ainda. Muita coisa que eu nunca vou entender. Mas o fato é que a gente sabe que um dos piores males para o ser humano é a pessoa que fica tentando agradar todo mundo. A pessoa que fica tentando agradar todo mundo, ela, no fim das contas, não vai agradar nem a si mesma. Não vai agradar uma galera, porque ela vai ter um discurso fraco. E, no fim das contas, ela vai se perder no caminho, vai sofrer pra caramba, as coisas não vão dar certo. E, bom, você já deve ter vivido isso ou já deve conhecer alguém que já viveu isso. O fato é o seguinte: existe uma grande diferença entre a pessoa que, de maneira automática, involuntária, por causa de padrões de hábitos, o que quer que seja, está tentando agradar todo mundo porque quer se satisfazer por um egoísmo encoberto, quer se satisfazer, seja por causa, esse egoísmo pode ser uma forma de manipulação, pode ser tem uma série de coisas, pode ser uma forma de vitimização, tá? Pode ser por um problema na autoimagem dela e, consequentemente, na autoestima, e ela está tentando agradar todo mundo.
Ou seja, agradar todo mundo pelos motivos errados. Agora o apóstolo Paulo está dizendo que ele buscava agradar todo mundo, mas de uma maneira completamente diferente, completamente intencional. Ele não estava querendo agradar todo mundo para ele ser bem visto e conseguir manipular as pessoas. Não. Ele buscava agradar todo mundo no sentido de fazer aquilo que poderia levar as pessoas para mais perto de Deus. Não colocando a liberdade dele acima da oportunidade que ele poderia oferecer a alguém para encontrar a salvação. E aí a minha pergunta para você é: como é que você tem vivido a sua vida? Qual tem sido o seu alvo, a sua prioridade? O apóstolo Paulo, com essa frase, com essa expressão, que se fundamenta em todo o restante do discurso dele, não só nessa carta, mas nas outras, ele mostra, ele prova pra gente que o foco, a prioridade máxima dele não era como ele estava, embora no capítulo anterior ele termina dizendo que ele sempre estava vigilante para não perder a própria salvação. Mas o foco principal dele era viver uma vida que, em primeiro lugar, agradasse ao Senhor, e fazendo isso ele seria salvo. E, em segundo lugar, agradasse aos homens. Porque o foco principal dele era levar os homens, o máximo de homens e mulheres, a Cristo. Então, se a liberdade que ele recebeu em Cristo fosse privar alguém do relacionamento com Deus, ele abria mão dessa liberdade de maneira intencional e objetiva, com um propósito. Isso é um exemplo para nós. Por isso, ele, de maneira exemplar, poderia dizer: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Que também não quis agradar a si mesmo. Ele veio para agradar a todos. Porque se Jesus quisesse agradar a si mesmo, no Getsemane a oração dele teria sido diferente. Ele teria chegado lá sem chorar, sem suar gotas como de sangue, nada disso. Ele só teria dobrado o joelho e falado assim: Pai, já deu, acabou, aqui encerra, deixa eu voltar aí para cima e não vou fazer mais nada disso não, porque eles não merecem. Vamos acabar com tudo, a gente faz de novo. Teria sido assim, mas ele não quis agradar o outro. Ele quis agradar em primeiro lugar o Pai e depois a mim e a você, a nós. E com isso concluímos a devocional de hoje. Como eu falei, não consegui ser tão rápido. É muito texto, é muito conteúdo. Como é que a gente consegue falar de tudo tão rápido assim? E eu ainda estou aqui me coçando que eu queria falar mais. Ai, ai. Então, que Deus abençoe a sua vida. Vamos falar com Deus, agradecê-lo, pedir para que Ele nos ajude a colocar em prática essa palavra, que Ele fale conosco ainda mais. Tem muito texto ainda para ser mergulhado, então que você experimente isso. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse momento devocional nessa manhã de sábado. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a vida de cada um dos teus filhos. Que haja, Senhor, sobre nós a direção do Teu Espírito Santo e o fortalecimento do Teu Espírito Santo, Deus, para que venhamos não só viver, Deus, mas cumprir a Tua palavra, andar conforme os Teus caminhos, Senhor. Obedecendo a Tua direção, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós. Deus amado, nos ajude a nos abster daquilo que vai atrapalhar nosso relacionamento e comunhão contigo e focar única e exclusivamente, ó Deus, em Ti e no alvo que o Senhor nos colocou para seguir, que é, ó Deus bendito, o cumprimento do chamado que o Senhor nos deu, que o Senhor nos fez. Existem muitas pessoas que precisam da Tua palavra, precisam do Senhor, precisam conhecer a Ti, ó Deus bendito, e desejam até, mas não sabem o caminho, e talvez nós sejamos esta porta, ó Deus bendito, essa oportunidade para que eles conheçam. Então nos ajude a priorizar isso, nos ajude a colocar isso como um foco, como um alvo, como meta diária em nossas vidas. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus bendito, nos direcione, nos abençoe com a Tua presença, com as bênçãos de Suas mãos também, que o Senhor nos direcione e que a cada passo dado por nós o Senhor tenha guiado para que assim trilhemos os caminhos do Senhor,
para nós. Obrigado por tudo, nos dê um restante de sábado e fim de semana abençoado. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Se por acaso você chegou até aqui nesse vídeo, eu peço que você curta, comente, compartilhe, diga para mim aí nos comentários como é que foi para você, qual foi o ponto que mais te chamou a atenção nesse vídeo, o que você está querendo saber ainda que não foi falado, talvez, dentro desse texto, muita coisa não foi falada. E se inscreve aí, se você está vendo isso no YouTube ou qualquer outro canal, aqui no IGTV mesmo. Se você não me segue, passa a seguir no Instagram, no YouTube. Se você não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva. Faz esse canal crescer, porque quanto mais ele crescer, mais vidas são alcançadas. Compartilhe também esse vídeo com sua lista de contatos e abençoe alguém. Amém? Que Deus abençoe você. Amanhã, se tudo correr bem, e se eu conseguir fazer mais cedo, porque amanhã é dia do Senhor, temos escola bíblica dominical pela manhã, então não necessariamente eu conseguirei estar aqui se eu atrasar, né? Se for mais tarde. Então, se eu conseguir acordar no horário que eu propus, isso significa dizer, se eu conseguir dormir no horário hoje, não acordar a madrugada inteira para as crianças, e conseguir acordar no horário que eu me propus, amanhã, logo cedinho, vai ter devocional de novo. Se não, segunda-feira nos vemos novamente, se tudo correr bem. Em nome de Jesus. E essa devocional vai para o ar no YouTube na terça-feira, porque é de sexta, vai na segunda. Amém? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E até a próxima devocional ou qualquer outro conteúdo que eu postar por aqui. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.